ser um soldado de Cristo. Vem comigo! Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o primeiro tava endividado, mas marchava pra Jesus. E o primeiro tava devendo, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o segundo era depressivo, mas marchava pra Jesus. E o segundo era depressivo, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o terceiro era ansioso, mas marchava pra Jesus. E o terceiro tinha ansiedade, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o quarto era estressado, mas marchava pra Jesus. E o quarto, ô cabra popeiro, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o quinto era velhinho, mas marchava pra Jesus. E o quinto era velhinho, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Independente de como você esteja, entra nesse exército e vem comigo cantando assim. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o sexto era ocupado, mas marchava pra Jesus. O sexto não tinha tempo pra nada, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o sétimo não tinha foco, mas marchava pra Jesus. O sétimo tinha TDAH, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu para si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. O oitavo era inseguro, mas marchava pra Jesus. O oitavo era inseguro, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o nono era todo ruim, mas marchava pra Jesus. E o nono era todo ruim, mas marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, ele marchava pra Jesus. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. Cristo escolheu pra si 10 soldados pra batalha. E o décimo era bom, mas não marchava pra Jesus. E o décimo era bom, mas não marchava pra Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, irmão, para Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, irmão, para Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, meu irmão, marcha. 1, 2, 3, 4, marcha, irmão, para Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, irmão, para Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, irmão, para Jesus.